Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia nesse episódio aqui no primeiro podcast do ano de 2025 da Biosense, onde a gente foi muito solicitado dessa entrega que a gente faz com amor, com alegria, com entusiasmo, motivados a sempre entregar o que a gente aprendeu, o que a gente já conheceu numa caminhada de anos de atendimento às empresas, atendimento a profissionais, tanto na área de treinamento, desenvolvimento de habilidades e capacidades. Mas hoje a gente vai trazer aqui um profissional assim que a gente tem um carinho imenso. A gente tem uma caminhada muito recente, porém profunda, que é o Lucian Picolin, que é um especialista em desenvolvimento de líderes, dessa nobreza que é o conhecimento sobre mindset, que vem revolucionando líderes, pessoas, talentos, trazendo uma relação e aplicação prática nos dias de trabalho, que é um desafio. E estou aqui para dizer que eu estou muito feliz e muito, assim, uma emoção de fato a gente abrir pela primeira vez a Biosense para o mundo através de um podcast que a gente vai falar de um tema bem sensível, que na atualidade que é o desenvolvimento e os desafios dos líderes em função dos fatores humanos relacionados aos desafios da implementação das normas regulamentadoras, da questão da identidade, a questão da responsabilidade assumida no seu posto de trabalho, no seu ambiente de trabalho, e falar um pouquinho desse legado que é importante que os líderes possam deixar nas suas organizações, para os seus liderados. Então, nesse primeiro momento, eu quero agradecer e pedir para que o Lucian, muito obrigado, meu irmão, pelo privilégio de estar aqui com você. Para a gente é um motivo de muita alegria, de muita certeza que iremos caminhar juntos no desafio, né? Sabemos que o que nos encontrou não foi o acaso, foi a certeza de que isso tudo é um caminho que já foi trilhado por alguém e que agora a gente está com essa missão de completar essa missão com pessoas. Então, o nosso primeiro evento do Mesa de Líderes, hashtag ainda bem que a gente está aberto à temporada de talentos, revelações e motivações que inspiram o mercado de trabalho. É um privilégio ter você aqui, meu irmão. Queria que você se apresentasse aí para todos os nossos amigos e colegas de caminhada. Então, o privilégio é meu, Ramiro, né? De estar aqui, é o primeiro passo de muitos. Como você bem disse, nada é por acaso, então não foi por acaso que nosso caminho se cruzou. A gente sabe que aí é uma jornada que se encontra por encontro de propósito, é uma jornada que do seu trabalho junto com o meu. Então, para quem não me conhece, eu sou o Lucian Picolin, sou hipnoterapeuta, terapeuta Omni, sou gaúcho, filho do Alcir, filho da Marisa, criado no Mato Grosso do Sul, hoje eu moro aqui no Rio de Janeiro, né, e tenho como propósito essa missão de transformar vidas, né, através da hipnoterapia, que nada mais é que uma ferramenta de acesso subconsciente, que consegue destravar ali crenças, bloqueios emocionais e físicos para pessoas que estão passando por alguma dificuldade, alguma limitação. E aí a gente sabe como isso é uma dor no ramo empresarial. Né? Então, desde o líder até o funcionário, né? Então, mais simples da empresa, todos são ferramentas da mesma engrenagem. E a engrenagem depende de cada um para funcionar direito. E a gente sabe como hoje é um calcanhar de Aquiles essa parte emocional, né? Porque é das pessoas. E as empresas são feitas de pessoas, logo a gente vê como as pessoas estão ansiosas, depressivas, estão explodindo com muita facilidade. Essa instabilidade emocional está gerando um impacto negativo nos resultados das empresas. Perfeito, muito bom. Que abertura triunfal. Dentro dessa perspectiva, o Lucian, ele é um profissional que ajuda os outros profissionais no seu desenvolvimento, além daqueles bloqueios que geram uma insegurança, uma tomada de decisão assertiva. Sabemos que as normas regulamentadoras e a pressão de mercado, ela vai trazer esse local de insegurança, esse local de medo, esse local de aprisionamento mesmo de capacidade. E com base nisso, né, acho que a primeira pergunta que a gente vai falar
dentro dessa perspectiva, essa questão do risco psicossocial tão falada na norma regulamentadora número 1, e eu queria pedir essa pergunta ao especialista Lucian: quais os desafios reais e práticos para a aplicação dessas normas, em especial a NR número 1, que fala sobre gerenciamento de riscos ocupacionais hoje, no seu ponto de vista, nas organizações, Luciano? Então, antes de mais nada, vamos puxar um pouco do que é essa NR1 e no que no meu trabalho está conectado, né? Muita gente já conhece essa norma regulamentadora porque ela traz essa questão da segurança no trabalho. Mas o que mudou na NR1 vai começar a ser cobrado agora em maio do ano que vem, de 2026, é justamente essa questão psicossocial dos fatores humanos. Ou seja, se a empresa ela não dá o suporte psicossocial para o funcionário, ela pode ser cobrada por isso, né? Então, e aí muita gente não sabe disso, então já fiquem sabendo, né? Essa mudança vai começar a ser cobrada, ela já está ativa, mas a partir de maio ela pode ser cobrada. Então, você empresário pode ser processado simplesmente por não dar um suporte emocional para o funcionário, e a gente sabe como estão as leis trabalhistas do nosso país. Mas você me perguntou qual que é a maior dificuldade de implementação. É a falta de visão do empresário, do gestor, de entender a importância não só de se proteger da NR1, porque eu acho que, convenhamos, isso seria secundário. Ele não vê o quanto que o desempenho da empresa dele depende da estabilidade emocional do funcionário. Então a gente sabe hoje que atrás de um líder da empresa, atrás de um funcionário, existe um ser humano. E o resultado da empresa nada mais é que a somatória do resultado dos líderes da empresa. E como eles gerem os seus funcionários. Então, se o líder, ele não está bem emocional, se ele não está bem com a família dele, se ele não está bem em casa, se ele está com ansiedade, se ele está com depressão, como é que ele vai performar? Como é que ele vai lidar com o mercado de trabalho que a gente sabe que é uma fera, que vai devorar e não tem dó nem piedade? O mercado de trabalho hoje em dia ele é feito para produzir. Ele quer produção. Então, se o líder não se preocupar com a estabilidade emocional, com o background, com o ser humano que tem atrás do líder dele, da empresa dele, do funcionário dele, ele vai acabar cometendo o famoso tiro no pé. A longo prazo, ele vai querer resultado, ele vai acabar perdendo os talentos, vai acabar perdendo aquele líder, vai acabar perdendo aquele funcionário para ele mesmo. Perfeito. Muito bom. E a gente traz essa intensidade, né, complementar, que além da NR1 tem a NR5, que fala da política de assédio hoje em dia, né? Sabemos que essa questão da liderança, esse mercado que vem se assediando cada vez mais os colaboradores, tem sido um campeão de reclamação. E tendo em vista disso, sabemos que a gente hoje, né, é o primeiro país liderando a ansiedade, no segundo momento a depressão, e logo ali em quarto lugar temos aí o burnout, né? Em especial nessa geração que vem se ingressando no mercado, nessa geração nova, nessa geração de criação e inovação, que gera muito desempenho e que entrega muito resultado. O que você acha desse resultado negativo em função de líderes conservadores que estão controlando e gerenciando essas equipes com profissionais com idade recente, né, recém-chegada no mercado, com muita capacidade, com uma velocidade de mente fora do comum e com a entrega acima da média? O que você acha desse momento assim do nosso mercado de trabalho, do nosso desenvolvimento econômico, e o que isso pode impactar nessa questão psicológica, nessa questão organizacional, propriamente falando, como as organizações vêm tratando? Pois é, como você disse, o mundo mudou, né, Ramiro? O mundo já não é o mesmo e ele vem mudando de maneira muito rápida, né? Então, se você parar e pensar hoje em dia, 100 anos atrás, a gente mal tinha energia elétrica para todos. Exato. Né? E hoje a gente tem um mundo aqui, na palma da nossa mão. Então, hoje em dia, o jovem já chega no mercado de trabalho com uma capacidade maior do que o presidente dos Estados Unidos na década de 90. Exato. Acesso à informação, velocidade de pensamento, de raciocínio. Só que também, hoje em dia, a gente sabe que é um jovem muito mais sensível. Né? Talvez por essa quantidade de informação, esse bombardeio de dopamina de tudo que é lado,
por falta, às vezes, de presença paterna, presença materna de uma estrutura familiar, que hoje em dia está bem comprometida. Então, o líder hoje de uma empresa que é conservador, que ele não sabe ver, que ele ainda tem aquela mentalidade que emoção é frescura, que o que importa é o resultado, que ele falar de emoção é coisa de fraco, de frágil, ele pode até acreditar nisso. Não tem problema nenhum. É a crença dele, cada um, a gente respeita a crença de cada um. Só que ele tá sendo irresponsável com o resultado da empresa dele. Porque a gente sabe que não adianta querer impor o seu jeito de ser na sua empresa. Você tem que se adequar ao mercado e ao público que você tem. Então, se o público que você tem não pensa da forma como você pensa, e não age, não reage da forma como você pensa, você não vai conseguir impor o seu jeito de ser. Então, o que é mais inteligente? Né? Você ter o resultado que você quer e saber lidar conforme eles são? Ou você vai fazer o quê? Você vai criar um robô para você poder ter de funcionário? Para ser insensível? Para ser... Então, quando você tiver essa inteligência emocional de saber lidar com o público, seja o público que consome da sua empresa, que é o seu cliente, seja o público que faz a sua empresa, que são os seus funcionários, você tem que pensar como eles pensam. E se hoje a geração ela é mais sensível, ela pensa mais rápido, ou você se adapta a ela, ou você não vai ter quem trabalhar para você. Exato. E é um desafio. O desafio hoje é uma crise, de fato. É nem um desafio, uma crise instalada em organizações que a Biosense dá assessoria, dá consultoria, ajuda o apoio à gestão operacional e à gestão de segurança, meio ambiente e saúde nas organizações. E a gente tem vivido isso na pele, assim, do desafio do gestor, que tem um desafio cultural da implementação das políticas. Sabemos que a burocratização das normas de segurança também atrapalha bastante esse processo da evolução da cultura de segurança, porque a gente está mais preocupado com o registro fotográfico, com o papelada assinada, para garantir que a gente juridicamente esteja calçado. Mas, de fato, trazendo a memória dessa crise, né, de valor, crise de, talvez, vamos dizer que ela permeia ali uma identidade. O que você acha, qual é o desafio hoje de um gestor que está ali numa empresa, numa organização, numa posição estratégica, essa questão desse CEO, né? Sabemos que hoje a gente tem uma realidade que tem CEOs aí acima de 30 anos, já beirando 35 anos já como líderes de grandes organizações, liderando equipes grandes, pessoas com uma velocidade de pensamento muito grande, mas aonde está a questão do desafio da emoção, da resiliência, onde que isso que você acha que deve ser trabalhado, esses desafios do autocuidado, do acolhimento? Então, como a gente fala, você bem disse antes, né? Hoje em dia o Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo, né? O pessoal tem que lidar com a pressão muito grande. A ansiedade, ela vem, né? Ela é um sintoma da nossa mente e ela é um sintoma de proteção, aquele estado de luta ou fuga. E ela vem de medo e insegurança, emoções primárias que causam ansiedade. A gente sabe, né, que a ansiedade é uma preocupação com o futuro, então é esse medo, às vezes, do fracasso, o medo de não ser capaz. E num mercado que a gente tem um excesso de demanda, de produção, em que tudo acontece em muito tempo, então, se a gente parar de novo, isso é muito rápido, é muito novo. Se a gente olhar, assim, 20 anos atrás, como é que era? Eu preciso mandar um e-mail, um documento para entregar amanhã. Se eu não conseguir falar com você hoje, só amanhã. E aí esse problema ficava. Hoje em dia, como a pessoa sabe que eu posso te ligar, eu posso te mandar um WhatsApp, eu posso resolver, não é mais só esse problema para resolver. Existe uma gama de problemas que começam a surgir porque já que você consegue resolver 30, então eu vou te passar 50. E você se vira. Então isso vira uma pressão interna que a pessoa não solta até chegar no burnout. A ansiedade vai levando a uma pressão muito maior. E isso a gente fala que é o desafio daqueles profissionais que estão ali, né? Daquele velho jargão, né? Ah, eu visto a camisa, eu sou comprometido. E a gente fala que os comprometidos hoje com esse desafio de implementação de todos essas necessidades, expectativas do mercado, eles têm sofrido muito. Como é que você tem visto isso? Como é que você orienta as organizações? Como é que é o teu trabalho hoje em orientar profissionais, empresas, consultas particulares nesse contexto de lidar com essa aflição, de lidar com esse pensamento da insegurança, com esse medo
que assola todos, né? O tempo todo, toda hora, em função de talvez não se sentir seguro em entregar aquele resultado esperado. E aquele momento também que a gente se acha capaz, mas se frustra com a entrega, porque achamos que isso tudo parte de a gente ser capaz sozinho de resolver todos os problemas. Então, é o que você bem disse. E você vai saber, eu vou dizer pra você que a maioria das pessoas que sofrem disso, desse problema de pressão interna, desse medo, no fundo, quando você conversa com elas, seja num time de colaboradores, seja no 1-a-1, no consultório, ela sabe do potencial dela. Ela sabe que ela consegue. No racional, ela sabe. Mas mesmo assim, ela sente o medo, a insegurança, o desespero, né? E aí eu sempre falo, ou às vezes falta o conhecimento, ou falta autoconhecimento. Quando falta autoconhecimento, você faz o quê? Você vai fazer um curso, vai buscar o conhecimento técnico para resolver aquele problema. Quando que falta o autoconhecimento? Quando, como nesse exemplo, a pessoa sabe o que fazer, como fazer, quando fazer. Ela sabe que ela não precisa sentir esse desespero, mas ela não consegue fazer. Então, e aí existe, então quando acontece isso, existe um bloqueio interno. E aí ela precisa olhar para dentro, buscar o autoconhecimento. O que está me gerando esse desespero? Se eu sei que eu consigo, por que eu tenho tanto medo? Da onde vem esse medo? As pessoas têm que parar de olhar para o externo, que hoje é muito comum também, essa vitimização. Ah, o meu chefe é muito ruim. Ah, o meu namorado. Ah, minha mãe. Mas e você? Qual é a sua responsabilidade nisso? Como você tem se colocado nesses ambientes? Porque concorda comigo que se a gente é responsável pela própria vida, a gente se coloca no relacionamento, né? O chefe tá fazendo o trabalho dele, ele tem as próprias questões. A pessoa acha que ela é o centro do universo. Então, quando ela olha pra dentro, vê por que que eu tenho tanto medo, da onde vem esse medo? O que que eu tô sentindo? Tô me sentindo desvalorizado? Tô me sentindo incapaz? É o medo de não conseguir, o medo de errar? E aí a gente sabe que a mente, ela aprende e ela vem com essas emoções da infância. E aí a pergunta que você tem que se fazer é: quando que eu fui desvalorizado, que eu sofri tanto, que hoje o risco do meu chefe me desvalorizar me causa aflição? Quando que eu errei no passado, eu sofri tanto, que hoje o risco de eu errar me faz ter esse desespero? Exato. Eu tenho pacientes, por exemplo, que tinham desesperos de errar no trabalho, com crises de ansiedade, de não conseguir produzir, com às vezes o risco dela errar, mesmo quando ela estava acertando, deixava ela com crise de ansiedade. Sabe de onde que veio isso? Em regressões. E aí às vezes a gente vê que o trauma não nem sempre é um abuso, é uma violência, às vezes é a percepção que a criança teve do trauma, do fato. Ela voltou numa memória em que ela estava aprendendo a escrever. E o pai, muito educado, né, toda vez que ela errava, falava: você é burra, você não faz nada direito, é assim, zero tato. O que que aquela criança guardou? Toda vez que eu erro, a pessoa que eu mais amo na vida vai me condenar. me ofende, então eu não posso errar. E aquilo gravou a memória, o cérebro da criança tem a informação, a mente está criando os caminhos neurais que vão levar à decisão. Ali ela aprendeu: não posso errar, senão eu sofro. E aquilo fica guardado muito profundo, o cérebro se desenvolve em cima disso. Então hoje na vida adulta ele tem aquilo como banco de dados. Opa, se eu errar, eu sofro muito. Então o medo de errar vem de uma memória, de uma ferida psíquica gerada. Então hoje a gente tem que sempre olhar para dentro para entender quais são as nossas feridas que nos desequilibram. Porque o adulto não sente esse desequilíbrio. Quem sente é sempre a criança interior do adulto naquela posição. Então, quando você estiver numa posição que todo desequilíbrio, o adulto não agride uma mulher. É a criança que está tendo acesso de raiva. O adulto não tem uma crise de ansiedade do nada, que racionalmente ele sabe que não precisa. Então, é sempre olhar para o passado, entender da onde isso vem, buscar o autoconhecimento, buscar se entender, para você poder descobrir quais são os seus gatilhos que te levam àquilo. Perfeito. Então, o que o Luciano trouxe pra gente é que essa criança cresceu e está dentro desse adulto que hoje está no mercado sendo um líder, sendo um profissional que está aí na responsabilidade de cuidar, às vezes, de milhares de vidas. A gente atende empresas aí, tem 5.000 pessoas, 1.000 pessoas, 500, e são vidas. Então, risco, né? Atividades offshore, atividades de operações, indústrias muito grandes e muito bem renomadas hoje no Brasil e no mundo.
E é um privilégio viver tudo isso. E aí, Luciano, trazendo agora essa introdução, agora vamos para perguntas mais profundas, que é o desafio, né? E como é a gente lidar com uma situação onde os liderados hoje estão, de fato, reclamando dos seus gestores por esse não acolhimento, dessa falta de carinho, de cuidado, né? Que o mercado hoje está pedindo cuidado com o outro, cuidado com o próximo. Tem vários projetos aí, mão amiga, de olho no risco. As empresas estão inovando, né? Além da saúde ocupacional, que tem lá o ASO específico, com alguns exames que vão avaliar a questão da avaliação psicossocial, que já tem visto hoje muito bem implementada no mercado offshore, mas algumas empresas não. Algumas empresas com as questões das NRs. A própria NR1 traz à luz de quem tem a ISO 45001, já sai na frente com esse projeto, que é o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, na sua versão lá definida e apresentada no Brasil pela BNT. E o que você traz assim de orientação para as empresas, para que o gestor tenha essa singularidade de treinar, de ser treinado, de ser bom ouvinte, de praticar a autogestão e o autoconhecimento? São coisas importantes que você falou agora, que são sensíveis, mas muitas das vezes elas são somente ouvidas e efetivamente não praticadas. Qual é o desafio hoje das organizações, que a gente vê assim tantos eventos acontecendo, tantas é, eventos indesejáveis, né, como acidentes, incidentes, danos patrimoniais, em função de uma negligência, talvez de uma imperícia, talvez de uma imprudência, de uma questão que está atribuída a um cargo de um profissional na organização? Então, tem dois pontos, né? Tem o ponto do líder, como pessoa, e aí eu sempre vou puxar pro lado do autoconhecimento, dele ter que se buscar um autoconhecimento, seja com uma terapia, seja com estudos, seja com livros, para ele se entender. E aí eu sempre vou puxar para a hipnoterapia, porque para mim é a técnica mais rápida para quem quer ganhar tempo, em que você vai ao subconsciente e você descobre a causa do problema, né? E a parte de líder com os seus colaboradores, os seus funcionários. Por quê? Né, você falou da imperícia, da negligência. Acidentes acontecem? Acontecem. Mas o que levou esse acidente a acontecer? E aí você vai pensar que atrás do funcionário tem um ser humano. E você concorda comigo que um ser humano, quando ele não tá bem, ele não performa bem. Se ele tá com uma filha doente em casa, ele tá numa atividade de risco. A cabeça dele tá onde? Agora, o líder dele sabe que ele tá com um problema em casa? Ele tem abertura pra falar com o líder que ele tem problema em casa, que ele tá com a filha doente, por exemplo? Ou ele tem medo? Ele tem medo de ser coibido, de falar que é frescura, de estar fazendo corpo mole. Então, ter esse conhecimento do seu time, ter o seu time na mão, você fazer treinamentos mensais. A gente faz esses treinamentos hoje em dia, em que a gente vai nas empresas, pelo menos quinzenal ou mensal, dependendo do combinado, dependendo do tamanho da empresa. Vai nos setores, faz esse workshop, traz para o funcionário essa abertura, para ele ter esse espaço, para ele ter essa autorresponsabilidade, saber que ele faz parte daquela equipe, saber que ele precisa estar bem, o líder entender isso. A gente faz esse desbloqueio emocional de forma coletiva, trazendo ali, né, o empresário normalmente sempre passa pra gente qual é a questão a ser trabalhada. Então, o time de vendas está lidando com muita pressão interna, tem que bater meta. Então, vamos fazer a reprogramação dessa pressão. Da onde vem essa pressão? O que realmente está fazendo ele performar mal, performar bem? O time de marketing hoje que não está conseguindo fazer o follow-up, A gente vai lá, trabalha as emoções dessa equipe, trabalha o líder, e ali a gente vai fazendo um acompanhamento mensal, com pesquisas anônimas, em que eles podem falar verdadeiramente o que eles sentem. A gente coloca em métricas para acompanhar a evolução mensal. Tudo isso já pensando na NR1, caso eles sejam cobrados, né? Então, eles têm ali os dados comprovando que eles deram suporte emocional. Mas, de novo, às vezes a gente contratado, o líder pensa só nessa proteção. Mas esse é o ganho secundário. Porque o que eles mais gostam de ver, o que eles mais ficam felizes, os melhores feedbacks, é do resultado da empresa. Porque a empresa começa a ter uma identidade, ela começa a ter uma família, ela começa a ter resultado, performance. Por quê? Porque o funcionário bem, ele performa bem.
o vendedor ali que tá se sentindo valorizado, a pressão dele tá 12/8, ele consegue entregar muito mais. E aí, quando mais ele entrega, melhora o resultado da empresa, né? Verdade. Dentro dessa percepção, a gente tem aí, né, um programa de fatores humanos que muitas empresas já estão adotando, com vários eventos, vários cronogramas e planos a serem seguidos, com estruturas padronizadas, estruturadas, através de psicólogos e outros especialistas, né, multidisciplinares nesses programas. A gente entende que esse fator humano, esse risco psicossocial, nada mais, na minha percepção, de todas as empresas que eu tenho passado, de tudo que eu tenho vivido, que é criar um espaço seguro de erro, um ambiente seguro de erro. E por que ainda, hoje em dia, o Ministério do Trabalho, dentro dessa nova versão da NR1, ele traz a participação e sugestão do colaborador como ponto de partida para o programa, né? E por que a gente hoje tem que fazer uma pesquisa anônima? Por que você acha que o colaborador ele se sente amedrontado, ameaçado na hora de falar sobre o seu líder? Você acha que isso é positivo, negativo? Como é que você acha sobre essa percepção de sempre que me pôr de forma anônima, não clara? Por que as políticas de segurança não contribuem para esse momento de trazer a realidade, a verdade e saber trabalhar com essa dor? Porque eu acho que a gente tem fugido muito desse caminho de dor, né? Os nossos processos neurais, ele quer sempre estar em estado de felicidade e nunca na dor e às vezes na verdade. Como é que você vê isso no processo hoje do desafio desse risco psicossocial, trazendo como ser humano o cerne de tudo isso e fazer com que tudo isso esteja em harmonia com o indivíduo, com a sua história e com o seu ambiente de trabalho? De novo, a gente vai fazer o paralelo do líder e do funcionário. Hoje em dia, a gente sabe que, infelizmente, não é grande maioria que faz uma terapia, que busca o autoconhecimento, que tem o controle emocional. Então, a gente sabe que, principalmente nas lideranças da empresa, existe uma guerra de egos. Não tem? Tem, sempre tem. Então, aquele líder, eu vou te falar assim, mesmo na pesquisa anônima, ele se sente muito ofendido. Muita coisa. Então, ele não está pronto para ouvir no cara a cara, no face-to-face de um funcionário, que ele não é um bom líder. Não tá pronto. Ele não aguenta. Se no anônimo ele já se sente muito ofendido, ele vai acabar criando uma rusga com aquele funcionário. Se fosse no... Hoje em dia, os líderes não estão prontos para isso. Para serem criticados. Eles não veem a crítica como uma oportunidade de crescimento. Porque eles têm feridas internas que, quando são criticados, de novo, atrás do líder, tem um ser humano. E a gente tem o fator da perseguição pelo lado funcionário. Exatamente isso. Aí e a subordinação por questões de receber toda essa carga que foi percebida por alguém e começar a provocar um estado de erro e de medo para que ele possa, então, descontinuar uma vida profissional daquele que o falou mal dele. Isso é preocupante para todo mundo. Né? Então, isso aqui não é uma questão isolada, um assunto isolado, acho que é um assunto que permeia o coração de todo mundo, né? Não, e a questão do funcionário também é interessante, porque o que acontece? Do mesmo jeito que o líder hoje não tem, não estou dizendo todos, tá? Mas a grande maioria não tem a maturidade emocional para ouvir a crítica, o funcionário ele também não tem a maturidade para criticar. Normalmente ele não vai fazer aquela crítica construtiva que realmente é real. Ele vai se colocar no papel de vítima, como se ele fosse... Como é que ele... Eu tive um que falou esses dias, como é que o empresário falou? É como se, assim, a gente trabalha para o patrão ficar rico. Ele não entende que ali ele também, quanto mais a empresa crescer, mais ele cresce. Se a empresa ganhar, subir para outro patamar, ele vai estar junto. O salário dele vai estar junto, ele vai ser promovido junto. Ele é aquela peça de confiança quando a empresa cresce. Então, ele não... Hoje em dia, a maioria dos funcionários não tem essa identidade. É isso que a gente busca levar. Essa autorresponsabilidade de saber que ele é a parte daquele time. De saber que a empresa depende dele e o resultado, e ele depende dele mesmo. Uma pergunta que a gente gosta de fazer, né? Para quem você trabalha? Exato. Aí ele fala, pro patrão, pra empresa. Não, você trabalha para você. Ah, o patrão me demitiu porque ele era chato, porque ele pegava no meu pé. Não. Se você fosse indispensável, o funcionário que é indispensável para a empresa não é demitido. Você pode ser um pedra no sapato do seu chefe,
Se você for indispensável, você não é demitido. Exato. Então você trabalha para você faz seu nome. Todo profissional tem seu valor nessa história, né? Sim. E aí, dentro dessa perspectiva também, vou fazer uma pergunta que veio aqui agora, é assim, uma vontade imensa de fazer, acho que para todo mundo. Como você acha que está sendo formado os líderes na nossa nação? Assim, você acha que está dentro de uma perspectiva esperada para suprir todos esses sentimentos, essas expectativas, e a gente tem uma esperança que realmente eles estão fazendo movimento de entregar tudo que tem, ou a gente ainda está naquela perspectiva de entregar o que é conveniente? Os líderes estão indo por entrega para morrer por tudo isso que eles vivem, ou por conveniência? Só vão quando de fato tem algum benefício em jogo e tem alguma necessidade a ser atendida? Você já fez a pergunta ou você já sabe a resposta, né? Não sei. Então, a gente sabe que hoje em dia existe uma carência no mercado por líderes que estejam realmente imbuídos, que estejam não estejam de costas, pronto para ir embora no primeiro pepino, né? Então, diversos empresários também que a gente trabalha, que a gente conversa, eles têm mais cargos disponíveis, com carência de alguém no mercado, em um país que está com tanto desemprego, do que pessoas qualificadas para aquele cargo. Então essa é uma dor dos empresários, né? Qualificar direito esses líderes e às vezes não ter que estar ali tapando sol com peneira com pessoas disfuncionais para aquele cargo, para que elas realmente comprem a ideia da empresa e estejam na empresa, como você disse, não só olhando aquilo como a vaca de leite que vai estar lá, vai lá sugar todo dia, depois vai para casa e desliga como se aquilo não existe mais. Então, falta de equilíbrio, essa falta de autorresponsabilidade, de entender, a gente volta naquela que eu falei agora há pouco, que você trabalha para você mesmo, que todo dia você está fazendo o seu nome, porque você está sendo visto. Se aquela empresa quebrar amanhã, você não fica desempregado se você é um bom funcionário. Todo mundo aqui já sabe, você já foi num restaurante, você sabe qual garçom te atendeu bem. Você guarda aquele nome, você fala assim, nossa, se um dia eu tiver um restaurante, eu quero um cara assim, eu vou trazer esse cara. Esse é o perfil que eu espero. Você vai lembrar de algum lugar que você foi e você foi bem atendido, você guarda aquela pessoa. Então, é a mesma coisa que acontece com um funcionário. Você vai numa empresa e fala, caramba, esse cara é bom. Ele se destaca. Pessoas. Então, se aquela empresa fechar amanhã, aquele cara não tá desempregado. Exato. Porque ele trabalhou pra ele, pro nome dele. Independente se ele tinha patrão ou não tinha patrão, se tinha chefe ou não tinha chefe. Não é porque você não é o dono da empresa que você não trabalha pra você. Exato. Isso as pessoas não entendem. Esse vitimismo de achar que a culpa é do chefe, que a culpa é do governo, que a culpa é do Lula, é do Bolsonaro, Enfim. é do escambau, faz a pessoa colocar numa posição de comodismo. Então, já que a culpa é dele, vou ficar aqui fazendo meu feijão com arroz, e a pessoa fica naquele ciclo dos ratos que ela nunca evolui. E é muito vivo isso tudo que ele está falando, porque a gente chega em várias lideranças corporativas a nível nacional e tá a maioria sentada na cadeira do conforto. Então isso é uma realidade. E às vezes a gente mesmo aqui da Biosense, estou falando de realidade fora daqui, estamos falando a partir da Biosense, muitas das vezes a gente também está na cadeira do conforto. Né? Sair, ir a cliente, visitar, trazer todo esse programa, trazer essa vivência. Então a gente tem perdido, não a Biosense, mas o mercado geral, o brilho nos olhos de entregar isso tudo em amor. Isso tudo para transformar, isso tudo para agregar. E a NR1 traz esses desafios para o empregador, né? Para os engenheiros de segurança, para os técnicos de segurança, que é o público aqui que a gente está falando, para os profissionais de RH, a ser suscetível a esse movimento de sentimentos, de emoções que precisam ser trabalhadas e respeitadas, e ter políticas de cultura justa, lá baseado na ISO 31000, que é a gestão de risco, traz lá, né, que as políticas têm que ser transparentes, que elas têm que ser inclusivas, que elas têm que ser apropriadas ao contexto, que elas têm que levar a consciência de propósito e missão de companhia, que preserve os valores de companhia. Então isso é muito importante, porque a NR1 não é simples NR, ela abarca todo esse contexto de cuidado, de acolhimento, que a gente tanto fala aí, né, nas redes sociais, pelos profissionais, mas que não é só propriamente fazer um ASO, fazer um programa escrito, mas de vivenciar tudo isso, fazer valer a pena tudo isso, viver junto, estar sentado numa mesa, estar compartilhando esse movimento sobre a esperança de fazer todo dia algo melhor, porque sabemos que agora
a Previdência Social lançou aí mais de 100 códigos de transtornos de mentais. Então, assim, a gente está falando de políticas de assédio, a gente está falando de políticas de segurança, de motivação, de inspiração, mas nosso número é totalmente contrário disso. Então, a gente tem feito bastante força, mas eu acho que uma força, de fato, que não retrata uma sensibilidade de transformação de consciência. E qual que você acha que é a maior dificuldade desse líder de entender isso, da importância dele trazer isso para a empresa dele, que você vê? E é um desafio. E aí eu queria aprender com você aqui, né? Porque eu sou especialista na mesa. Então esse desafio, assim, é sobre pessoas, sobre comportamento, sobre direcionamento, né? Daquilo que veio com a gente, a nossa história, o que está acontecendo no ponto de vista geral. Estão sendo apagadas as histórias e estão colocando desempenho, entregas em grande quantidade para as pessoas que estão se perdendo da sua real missão pessoal. E aí quando a gente vai para a empresa, sabemos que o mercado ele faz todas as pressões, baixo, leste, oeste, norte, sul, e a gente acaba se desconfigurando como ser humano e indo para o mercado todo quebrado. E aí quando a gente chega no mercado que se perdeu também da sua missão, os líderes que estão despreparados ou em desenvolvimento, que aí leva tudo para o lado pessoal, e a gente acabou de destruir uma possibilidade através do ensino de mover uma cultura. Sim. Eu acho que a cultura, a falta da preparação desses profissionais para implementar uma cultura é um grande desafio. Eu queria saber de você se isso também parte do seu coração, se é esse sentimento que você traz também aí na sua jornada de trabalho, e como isso, né? Como a sua hipnoterapia vem ajudar os líderes a se destravar dessa pedra no caminho, né? Dizendo assim, que nos trava de insegurança, nos impede de entregar, de chegar feliz no trabalho, de chegar motivado, de chegar inspirando, de chegar impulsionando, que eu acho que um líder ele tem todas as características e habilidades para isso. E a gente tem não visto isso quando a gente chega nos grandes empreendimentos no Rio de Janeiro e fora dele a nível nacional, e a gente fica muito assim, pensativo e sensitivo em fazer o que a gente poderia fazer e o que a gente pode fazer melhor para cooperar com essa organização. Esse é o movimento da Biosense, né? E a gente traz isso com uma pergunta para você, assim, de você trazer à memória, assim, cara, sua missão, o que você faz e como você faz para que esses líderes realmente estejam ou vão para os lugares que eles sempre deveriam estar. Bom, o maior desafio que eu vejo em consultório hoje, inclusive no 1-a-1, principalmente dos clientes que eu tenho que vêm com a questão do burnout, é justamente eles entenderem que o emocional deles é parte direta no resultado que eles têm, no resultado financeiro, no resultado da empresa. Eles não entendem isso. Então eles querem trabalhar 24/24, produção, e não entendem que o investimento no emocional, nesse momento dele poder desligar, ter um momento de cuidar de si, de cuidar do corpo, do físico, de cuidar da mente, fazendo uma terapia, de cuidar do espiritual, independente da religião e da crença, mas ter aquela conexão, é investimento na empresa dele, é investimento no resultado dele. Ele tem que entender que não importa quantas horas ele trabalha no dia, e sim quanto que ele consegue trabalhar em 1 hora. Isso é performance. Trabalhar por eficiência. Exatamente. Né? Não adianta ele trabalhar 20 horas morto. E aí o que acontece? Os pacientes que chegam pra mim, é a pessoa que chega lá e fala: Ramiro, eu tô precisando de você. Vamos marcar. Some. Ramiro, eu tive burnout, eu tô surtando. 2 semanas depois. Tive burnout, tô surtando, vamos marcar. Aí a pessoa chega a marcar, não vou conseguir essa semana, tô lá de serviço. A pessoa, ela vai até ela chegar no hospital. Ela se reconhece. Ela sabe que ela precisa, mas ela tá tão vidrada que ela não consegue parar. E ela me manda mensagem, ela procura. Às vezes ela chega a marcar uma consulta, mas não dá sequência. Por quê? Porque ela não entendeu ainda isso que a gente tá falando. Que enquanto ela não cuidar do corpo, da mente e do espírito dela, não adianta o quanto ela trabalha. O importante é o quanto ela produz no que ela trabalha.
E aí a gente tem um desafio, agora um assunto que vai cair uma bomba assim na mesa. E a família desse profissional, onde fica, né? A gente fala de tudo isso, que o resultado, tudo que vai escoar do trabalho cai na família. Aonde está essa esposa, aonde está esse filho, aonde está esse profissional com a cabeça em casa. Será que ele está saindo do trabalho com a cabeça no trabalho e chega em casa e ainda vive no trabalho? Ou ele vai entregar só o que resta para a família? Aonde está a família nessa ordem de vida? Tá na energia que ele tem positiva? Não tá. Ou só o que sobra? Aonde está a família? Não tá. Seus atendimentos, né, na sua não suas tá. experiências. E é engraçado que a maioria fala que faz pela família. Só que é irônico, né? Porque você tá fazendo pela família e ao mesmo tempo que você tá fazendo pela família, você tá perdendo a família. E aí o que a gente vê, né? Foi recentemente que teve um velório do cara que os filhos não foram. Porque ele repercutiu tanto isso na cabeça dos filhos, quando ele tava doente, multimilionário, trilhardário, já os filhos abraçaram a missão de empresários também. Ele já nos últimos dias querendo ver os filhos não puderam vê-lo, por quê? Porque deu certo. Estavam trabalhando. Outros empresários, né? Estavam trabalhando. Igual a ele. E aí ele viu o que ele reproduziu em casa. A gente acaba sendo o resultado do que a gente vê em casa. Então, é muito triste isso. É outra coisa que as pessoas não entendem. Não adianta você fazer algo pela família se você não tá vendo a família. A gente não vai viver pra sempre. A gente não sabe o dia da manhã. Não sei se você viu até aquele vídeo, até eu repostei o comentando da mulher que falou que sonhou que com 80 anos ela sonhou que tinha um dia com 32. Chegou a ver isso? Vi sim. Muito impactante, porque ela viu de outra perspectiva que se ela pudesse voltar realmente ao tempo, ela faria tudo de forma diferente. Ela conta. E com a família. Ela conta que, só pra quem não viu, né? A mulher com 80 anos, ela fala assim que sonhou que um dia ela acordou, ela tinha um dia com 32 anos. Fazer melhor, quando nesse podcast vai publicar ele no link, vocês podem clicar que vai ter o link aí do vídeo que o Luciano está trazendo pra gente aqui, trazer a forma lúdica. É muito bom ver esse vídeo. Muito impactante, muito sensível, mas a gente fala, né, a sensibilidade, ela requer a partir do momento que a gente está com o coração inclinado para isso, porque muitos de vocês, até eu mesmo, hoje desse momento que eu vivo, eu podia ver esse vídeo e falar, cara, isso não tem nada a ver. Porque é isso que o mercado está produzindo na gente, pessoas insensíveis, pessoas sem senso de cuidado, e a gente fala que a NR, trazendo você de novo, você vai falar do vídeo ainda, que eu cortei aqui sem querer, mas que de fato você... Mas assim, eu olhei esse vídeo e falei, cara, hoje ele me impacta. Há 3 anos atrás já era um simples vídeo. Eu te falo que eu desabei vendo aquele vídeo. Desabei e eu mudei todo o meu planejamento de final do ano por causa daquele vídeo. Hoje eu vou passar a virada de ano com meus pais. Legal. Justamente porque eu falei, cara, eu não sei quando vai ser a última, mas essa que esteve aqui eu vou aproveitar. Eu já passo longe deles o ano inteiro, né? Então, a parte no final, eu vou falar o vídeo agora, então, já pra entender, senão as pessoas não vão entender. A mulher com 80 anos, ela fala que um dia ela recebe mais um dia de viver, ela acorda com 32. Ela tem um dia pra viver com 32. Aí dá conta, naquele dia eu acordei de manhã com as mãozinhas dos meus filhos me acordando mais cedo. Mas eu não reclamei. Eu vi quanto tempo eu sentia falta daqueles dedinhos me acordando cedo. Hoje em dia que eu não tenho mais, eles são adultos, né? E eu tive mais um tempo ali com eles, aproveitei. E aí eu fui arrumar eles pra escola. E eu vi quanto eles faziam bagunça e quanto era divertida aquela bagunça que antes me irritava. E eu aproveitei mais um tempo a mais. Ela conta que chega na cozinha, o marido tava lá fazendo café, ainda forte, com energia. Ela pegou e deu um abraço nele com força que ela não tinha mais hoje. Diz que ele olhou estranho pra ela, não era um tipo de abraço que ela costumava dar. E ela viu quanto tempo ela podia ter dado aquele tipo de abraço e não fazia. E aí ela conta que foi levando os filhos pra escola e ela discorre um pouco sobre isso, mas a parte que mexeu comigo mesmo é que antes de dormir, ela fez questão de ligar pra mãe dela. E quanto tempo ela não ouvia aquela voz. E naquele dia ela deixou a mãe falar. Ela não botou os áudios no 2. Ela conseguiu ficar ali mais um tempo, porque ela sabia que ela não ia ter mais aquilo. E quando eu ouvi isso, realmente mexeu muito comigo. Eu falei assim, realmente,
Às vezes minha mãe quer falar, a gente não tem paciência, a gente não tem tempo, mas a gente não sabe quando vai ser a última vez que ela vai querer falar. E falar. E talvez quando eu tiver 80 anos eu vou sentir muita falta dela falando. Então, isso mexeu muito comigo e fez eu repensar um pouco do que eu tô vivendo. Que às vezes eu também tava focando muito em trabalho. E deixando de lado as pessoas que realmente importam. Que eu acho que quando a gente chegar no final da vida, olhar pra trás, a gente não vai se preocupar com a casa, com o carro que a gente teve, com o quanto que a gente ganhou no mês. A gente vai lembrar das experiências com as pessoas que a gente ama. Claro. Isso é uma realidade de muitos mercados aí. Tem mercados, né, que a gente escuta, principalmente o mercado offshore, que é um mercado que valoriza de preços os colaboradores, e eles estão olhando a partir deles mesmos, né? Então, o mercado offshore é um desafio, o mercado de navios é um desafio, a indústria é um desafio, essa questão de trabalhar, de consultoria é um desafio, porque todo dia é um projeto novo e a gente acaba ficando viciado, impulsionado por esse desempenho, né? É uma sensação, assim, extraordinária, né? De trabalhar, fazer o que gosta, mas de extremo arrependimento quando você olha para trás e vê todo o caminho que você deixou de percorrer ao lado da família. E aí queria que preciso que você dê orientações assim para as organizações de cuidado em função da NR1, que tem umas questões de assédio, de bullying, as questões de doenças aí, a gente sabe que ansiedade, a depressão, ela assola o coração de todo mundo, ela não está longe de ninguém, burnout está aí. Queria que você desse uma orientação aí para o público que nos escuta de qual é a medida certa de cuidado, qual é a medida certa de amor a ser entregue por esses profissionais que representam tão bem a nossa economia, que saem de casa para dar tudo que tem, para a gente hoje estar aqui gravando para eles, para você, para esses profissionais que preservam a segurança e a vida no Brasil, que são engenheiros, profissionais de RH, profissionais de psicologia, profissionais da saúde, né? Profissionais de cultura, profissionais de ensino, professores, auditores, gestores. O que você fala para eles? Qual a palavra você dá assim, cara? É isso, eu acho que o caminho é esse. Dá uma orientação para a gente, né? Eu vou para um lado um pouco mais filosófico e emocional, que é o que eu gosto. É do funcionário, do líder, desse pessoal olhar para todo mundo como ser humano e sempre buscar a maneira de expressar o que ele quer expressar com amor. É um desafio, parece balela, mas se você for cobrar um funcionário e você se perguntar como é que eu falo isso para ele com amor, você vai ver que a resposta que você vai ter vai ser muito... Eu, quando tinha lá os meus comandados, que eu tinha que dar um... Eu sempre fazia esse exercício. E às vezes eu punia alguém, às vezes tinha que dar uma punição, e a pessoa ainda me agradecia no final. Porque você teve tato. Quando você fala as coisas com amor, você acessa a pessoa de maneira profunda. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se a gente fala que tá discutindo a cor da parede, eu falo que é cinza, você fala que é preto. Se eu falo assim, caralho, Ramiro, você é burro, pô, você não tá vendo que a cadeira parede é cinza? O que eu fiz? Eu fui agressivo. O que o seu instinto de defesa vai fazer? Preciso me proteger. Você pode até concordar comigo no final das contas que a cor da parede era cinza, mas você nunca vai ceder. Porque você precisa se defender, é instinto, é ser humano, é um instinto animal. Ele foi ativado pelo jeito que eu gatilhei você. E a gente tem esses gatilhos, somos animais. Então, isso acontece muito nas empresas. Porque as pessoas estão sem paciência. Então, na hora que elas veem um erro, elas não sabem se comunicar. E a comunicação é a chave. Então, o que você fala, é isso? É a comunicação. Qual a comunicação? Com amor. Se eu falo assim, Ramiro, você não tá vendo, cara? Cara, eu acho que essa parede é cinza. Olha com carinho, olha com cuidado. Como é que cor você enxerga? Daqui eu tô vendo que é cinza. Quando eu acesso você com a maneira assertiva na voz, o jeito de falar, talvez você nem concordava comigo, mas talvez você vai ver que faz sentido você olhar com o meu olhar. E eu consigo acessar, eu consigo abrir a sua consciência para você me ouvir. Para pelo menos tentar entender o que eu tô querendo passar. Quando você faz isso com o seu funcionário, ele consegue ver com o seu olhar e ele consegue entender o que você tá querendo. Porque se você é agressivo, você acaba fechando ele. Ou ferindo ele. Vai ferir o ego, vai bater nas feridas que ele já tem, às vezes, com o pai que falava dessa maneira com ele e foi embora, com a mãe que batia muito nele quando era criança. Ele vai gatilhar nisso, ele vai sofrer, ele vai ver você como vilão. E o resultado, que no final das contas que importaria pro líder, né, pro chefe, não vai vir como ele gostaria.
Ele pode até fazer o que você está mandando, mas não da melhor maneira possível que ele poderia se ele tivesse realmente entendido o que você quer e tivesse comprado na ideia. Então, o que você me fala? A pergunta para responder, qual que é a chave? É isso? Comunicação. Comunicação. Sabemos que a comunicação ela trabalha muitas questões de sentimento, de espiritualidade, de emoções, né? Ela traz na gente muitas coisas. Então, o que as pessoas muito traduzem, né? Que a comunicação efetiva é aquela que quando você pergunta o interlocutor, ele vai responder exatamente o que você falou. Então, isso tem vários livros, várias literaturas de comunicação empresarial eficaz, mas sabemos que o desafio é comunicação entre casais, Sim. entre profissionais, entre líderes, gestores. Então, a gente diariamente perde rios de dinheiro em todos os segmentos, em todos os níveis, pela comunicação errada. Total. Pela comunicação cruzada, pela comunicação não intencional. Então, a intencionalidade desse programa da NR1 traz a gente a memória da preservação do cuidado, de intensificação da relação de amor que você trouxe, né? Muito bem colocado. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, da sua missão profissional, desse trabalho que você ama tanto, que você me presenteou até com um livro, que você falasse um pouquinho do livro, para que nossos colegas pudessem conhecer. E queria que você desse um pouquinho as suas informações, seu canal de comunicação na rede social, independente agora de você ser um parceiro Biosense. E fiquem à espera, tá vindo aí um programa de fatores humanos para as indústrias, em apoio, em uma relação de amor e caminhada entre a Biosense, através do Ramiro, aqui o que vos falo, com o Luciano Piccolin, que é um profissional super especial. Nos conhecemos um pouco tempo no evento, mas está aí. Está o resultado, está aí essa mesa. Sabemos que aqui a gente tem, né, como priorização a mesa, que é o movimento, esperança, sensibilidade, autoridade. Eu trouxe aqui uma autoridade do assunto. Meu amigo, a voz é tua, o mundo está te ouvindo e seja feliz. Então, o que é a ferramenta que a gente trabalha? A hipnoterapia nada mais é que uma ferramenta, mas na verdade a gente trabalha a cura emocional, né? A transformação emocional dos traumas. E nada mais é que é o que a gente é hoje, nós somos resultados. As pessoas hoje estão reagindo ao mundo, elas não estão agindo. E elas reagem com base no que elas sofreram, que a mente, ela é emocional. E a mente mente, né? A alma não. Eu gosto desse bordão, a mente mente, a alma não. Então a gente tem que trazer para a consciência o que informação a mente está trazendo para ela. A gente parte da premissa que a mente tem como papel principal nos proteger. Só que a mente, ao mesmo tempo que ela é muito poderosa, ela é muito primitiva. Então, do que ela nos protege? Onde que ela aprendeu que a ameaça é uma ameaça? Quando ela estava sendo formada, com as primeiras experiências que ela teve, quando ela estava em criação. Quando os caminhos neurais no cérebro estavam sendo formados. E era quando você era uma criança. Então, eu falo assim, é sempre muito injusto isso. Com a percepção e a maturidade de uma criança, foi feita a personalidade do adulto que vive hoje. Então, ali naquelas experiências, hoje em dia, por exemplo, para dar um exemplo muito claro, que muitas pessoas têm um medo do dinheiro. Mas se você perguntar racionalmente, ninguém tem medo do dinheiro. Óbvio que todo mundo quer. Mas no inconsciente, quando você vai voltar na infância, que a criança nem entendia o que era dinheiro, eu tinha essa questão. Meu pai passava 20 dias trabalhando, 20 dias fora. Minha mãe falava, o que? Meu pai tá ganhando dinheiro. O que uma criança entende? O dinheiro tira meu pai de casa, o dinheiro faz as pessoas que eu amo. O dinheiro faz as pessoas que eu amo sofrer, porque eu via meu pai chorando pra sair de casa. Então, se minha mente entendeu que o dinheiro é uma ameaça e faz tudo isso, eu sempre fui uma pessoa que quando eu ganhava uma quantia elevada de dinheiro, às vezes 20 mil, 30 mil, 50 mil, enquanto eu não gastava tudo, eu não me sentia em paz. Hoje eu vejo isso, na época você não percebe. Então eu trocava de carro, fazia uma viagem, fazia uma reforma, fica gasta. Agora eu tô em paz. Voltei pro 0 a 0, vamos correr atrás de novo. Quantas pessoas passam por isso que você conhece? Eu atendi pessoa que ganhava 50 mil no mês e gastava 60. Não é quanto que você ganha. É quanto que aquilo você saber gerir a emoção por trás do dinheiro. Né? Então, esse é um exemplo de uma ferida emocional. E aí tem tantas. Tudo tem uma causa. São sempre sintomas. E aí, no meu trabalho, a gente sempre vai procurar qual é a causa do sintoma. Esse é o principal diferencial para uma terapia convencional. A gente vai sempre olhar no subconsciente da pessoa, não no consciente. Atrás das camadas do racional que a gente percebe, para entender o que está te levando a ter ansiedade, o que está te levando a ter o medo do dinheiro, o medo do sucesso,
O que está te levando a ter a depressão, essa tristeza profunda, a compulsão alimentar? Porque nós somos seres emocionais. 95% emocionais. É só você parar e analisar que racionalmente a gente não decide nada. Racionalmente todo mundo sabe ter a vida perfeita. Você pega qualquer área da sua vida. Alimentação. Alguém tem dúvida de como se alimentar? Nenhuma. Racionalmente alguém tem dúvida que não pode comer muito açúcar, que não pode beber muito álcool, tem que comer legumes, vegetais, fibras, etc. Alguém tem dúvida disso? Ninguém. Por que as pessoas não fazem? Atividade física, alguém tem dúvida? Como faz, o que é importante? Os benefícios? Racionalmente todo mundo sabe. Financeiramente, alguém tem dúvida que tem que gastar menos que ganha? Alguém tem dúvida que você não pode sair comprando as coisas compulsivamente que você nem precisa? Racionalmente você sabe disso, né? No relacionamento você sabe que tem que respeitar o espaço do outro. Você sabe que você não pode ser ciumento nem agressivo. Que você não pode ser assim com sua filha. Racionalmente a gente sabe ter a vida perfeita. Por que a gente não tem? Nós somos seres emocionais. Que estamos reagindo ao mundo de acordo com gatilhos que a gente criou. E que a gente carrega. E que a gente aprendeu. Você falar um pouquinho disso aí, isso tudo explode no trabalho, né? Porque no trabalho quem tá lá? A criança aqui. Esses mesmos seres que estão reagindo ao mundo. Então, quando o chefe briga, a pessoa sente porque ela lembra de casa. Quando ela tem medo de errar porque ela errou e sofreu. Né? Então, exemplo de crise de ansiedade que apareceu no consultório. Ah, eu tenho crise de ansiedade. Em que momento você tem a crise? Quando eu tô no meu trabalho. Tá bom, mas trabalho você fica 8 horas, 10 horas. No momento do seu trabalho você tem a crise. Ah, Luciano, uma pessoa para e pensa, tem uma crise toda vez que meu chefe me chama. Toda vez que ele me chama, às vezes nem é nada, mas ele mandou mensagem ali, já dá aquele... E aí que eu falo para as pessoas perceberem o que elas não fazem, esse exercício. Tá bom, fecha os olhos. Lembra a última vez que teu chefe te chamou, que você sentiu esse... Que emoção que vem? Primeira coisa. Medo. Medo de quê? Medo de errar? Medo de estar errado, de ter feito alguma coisa errada, de ter feito alguma cagada. Ela nem fez, mas o medo de ter errado... Ansiedade. Então o seu problema não é a ansiedade, é o medo de errar que te faz ficar ansiosa. A ansiedade é só a defesa da sua mente por causa do medo de errar. E aí a gente começa a entender que tudo tem uma causa. E a causa é emocional. Se as pessoas pararem e olharem pra dentro, em vez de olhar pro chefe, pô, esse chefe toda hora me chama, fica me fazendo mal. Não, olha pra você, o que você tá sentindo? Ali você vai começar a entender da onde vem o problema. Muita coisa. E aí, quando você entende que tudo tem uma causa, você pode mudar. Se você não nasceu assim, sua mente sabe como não ser assim. Se ela sabe como não ser assim, ela é reprogramável, ela pode voltar. É isso que a gente faz no consultório. Vamos aqui, trabalho fantástico. É por isso que a gente sempre carrega essa pulseira, lembrando que a gente transforma vidas. Porque realmente é uma transformação de vida. A pessoa achava que estava fadada a ser assim, e de repente ela consegue mudar num giro de 180 graus pro outro lado e seguir a vida como se ela tivesse sempre sido de outra forma. E a pergunta que a gente fala, isso para líderes, para profissionais, para quem está em transição de carreira, né, que é um desafio que tem uma profissional que trabalha, eu curto muito, que ela é esposa de uma pessoa que trabalha aqui no Projeto Biosense, que é a Laís Santiago. Um abraço, Laís, que ela fala muito de transição de carreira. Então isso tudo é um desafio, tem muita coisa aí a ser trabalhada, tem uma conexão grande com vários elementos que precisam ser trabalhados para a gente realmente estar no local que a gente deve estar, em paz, em consciência, em sabedoria e conhecimento, porque eu acho que é uma estrada sem fim, né? A gente aprender, ensinar e propagar tudo que a gente sabe é muito bom. E queria que você também falasse um pouquinho das suas redes sociais, aonde te encontrar, quais são os meios de contato, que a gente vai colocar aqui no link da bio, informações do seu trabalho, das suas redes sociais, dos seus canais de comunicação. Então, o meu Instagram hoje é Terapeuta Lucian, @Terapeuta Lucian, com N no final. Lá eu falo bastante sobre hipnoterapia, sobre mentalidade, sobre relacionamento, sobre empresarial. A gente sempre vai trazendo temas que podem ajudar as pessoas a falarem sobre isso. Eu atendo no presencial no Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Também atendemos online, tenho pacientes que já atendi da Alemanha, da Suíça, dos Estados Unidos. Então, no Brasil, tem gente do Rio de Janeiro mesmo, que às vezes por trânsito prefere fazer online. E aí é muito individual de cada um. Funciona da mesma forma, né? E agora também em parceria com a Biosense,
né? Falando com o Ramiro aí, a gente pode estar sempre criando projetos juntos para as empresas, para imersões, para workshops, para levar essa mensagem de desbloqueio, de desenvolvimento humano, de relacionamento principal e de identidade, que a gente vê hoje que é uma carência que está na sociedade. Perfeito. Então, nesse desenvolvimento, nesse desafio, trazer também o terapeuta Luciano, nosso amigo, já está direcionado a fazer alguns eventos de CIPAT para liderança. A gente sabe que esse momento de evolução, transformação é necessário. Ano que vem a gente começa obrigatoriamente um desafio dos fatores psicossociais na NR1, bem como um programa estruturado de fatores humanos. E nós estamos aqui em uma parceria de criar tudo isso para você, que precisa cuidar com amor do seu público, do seu profissional, aquele que realmente leva amor e harmonia e felicidade para tudo onde passa. Sabemos que todo mundo sai de casa para se entregar, a entregar tudo e não para se machucar. Lembrando que a ferida dói, ela gera traumas, esses traumas precisam ser tratados e serem ressignificados. Então, muito obrigado, Luciano. Muito obrigado por esse privilégio de aprender com você tudo isso. Obrigado por ser aí o maestro dessa grande baqueta aí, né? Dessa inteligência, desse conhecimento, dessa propagação, desse talento, dessa virtude que você tem, que é desenvolver pessoas com tratamentos específicos e coletivos em um local privilegiado, mas com uma mente também maravilhosa. E obrigado você também por esse ser humano, que nesse pouco de tempo a gente descobriu que a gente tem muita coisa em comum. O prazer de cuidar da vida. E isso que mais importa. Um grande abraço a todos e logo, logo nos veremos em um novo episódio com o Luciano, e vocês vão seguir a gente nas redes sociais, vai ver que vão ser muitas vidas transformadas através desse grande parceiro, desse grande amigo e desse grande profissional que a gente tem o privilégio de conhecer, está sentado aqui à mesa. Um grande abraço, meu irmão. Privilégio estar aqui, eu que te agradeço. Vamos junto nessa caminhada que é só o começo. Obrigado a Biosense, obrigado aos nossos parceiros de negócio e as empresas que nos fortalecem todo dia, nos convidando e nos convocando para suportar e ajudar nas realidades operacionais e empresariais. Um grande abraço, até o próximo podcast. Ainda bem que a gente tem a gente.